começamos mais um Falarte Show. Eu sou a Luma e a artista entrevistada de hoje explora o imaginário infantil e marca a infância de muitas crianças, não só brasileiras, mas como do mundo inteiro. Ela é uma escritora e ilustradora infantil. É um prazer te receber, Denise Prado. Prazer é meu, Luma. Muito obrigada pelo convite. Denise, conta um pouco pra gente sobre sua trajetória como artista. Então, profissionalmente, a minha trajetória iniciou na área de educação, né? Eu sempre com formação na área de educação, trabalhando em escolas e tudo, mas nunca deixei de ter a arte como um suporte ali para o meu trabalho em si. E o trabalho com ilustração infantil iniciou, então, em 2003, quando eu tive a ideia de fazer um CD-ROM, não é da sua época, eu sei, tá? Mas antigamente, quando usávamos CDs, então fazíamos CDs de jogos, e aí eu tive uma ideia para criar esse tipo de trabalho. Então eu fiz o projeto, elaborei todo o projeto, fiz todo o design ali de como seriam os joguinhos, as atividades, e levei para uma empresa que trabalhava com esse tipo de software. E eles amaram a ideia e falaram assim, queremos que você faça as ilustrações. E ali que eu fui apresentada às mesas digitalizadoras, os programas de edição de imagem, e me encantei com aquele tipo de trabalho, que até então eu só fazia manualmente, com nanquim, caneta, até escaneava e passava para os programas, mas não dessa maneira, não utilizando essas ferramentas. Então, a partir dali, o CD-ROM foi um sucesso na época e a partir dali eu criei outros tipos de desenhos, comecei a trabalhar com mais desenhos assim, e até que cheguei mesmo para ilustração de livros infantis em específico. Sim. E qual é a sua relação com a arte sendo uma mulher? Porque a gente sabe que é necessário ter escritoras que escrevem sobre mulheres. Assim, a questão da mulher, algo interessante, sabe, Lu? Eu fico pensando, nunca foi tolhido da mulher o direito de escrever, mas publicar em seu próprio nome, aí já é uma outra história, né? Até na área da ciência, quantos casos nós já sabemos de mulheres que fizeram pesquisas, fizeram grandes trabalhos, mas foram registrados o nome dos maridos, dos companheiros de projeto e não dos próprios nomes delas. Nossa, E isso, sim. assim, historicamente, a gente tem visto isso acontecendo. E é uma grande tristeza, né? E é muito bom poder escrever sobre mulheres, poder escrever para mulheres e ter o seu nome ali registrado de alguma forma. Recentemente, até eu fui convidada para fazer uma foto no CCBB com mulheres escritoras. Foi aberto um convite a mulheres que pudessem ir lá naquele momento para fazer realmente uma foto histórica. E foi muito bom conhecer a luta mesmo dessas companheiras nossas, né, que também têm o seu trabalho, têm a sua voz e querem trazer a sua voz, querem publicar os seus livros, mostrar ali as suas dificuldades e unir com essas mulheres está sendo muito bom. Então é uma luta diária, assim. Ah, com certeza, é uma luta diária. E a Denise, ela tá participando do Prêmio Jabuti desse ano, com o livro Uma Ideia Chocante. E Denise, você escreveu e ilustrou o livro. Isso. E fala um pouco do enredo pra gente. Olha só, esse aqui que é o Ideia Chocante. Eu trouxe até aqui para você ver o Ideia Chocante em português, eu tenho aqui ele também em inglês, porque ele foi publicado aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, na Flórida, por uma editora na Flórida. Uhum. E ele conta a história da Dona Galinha, conta uma história de uma fazenda, de uma amizade assim, que ocorreu de uma forma inesperada. Porque a Dona Galinha era ali se achava a dona do quintal, a dona da fazenda, ela mandava e desmandava e ela era muito aparecida, até que um dia chegou a Dona Pata. E ela fez amizades com os outros animais que se encantaram com a delicadeza, a doçura, a gentileza que essa Dona Pata tinha, que era muito diferente do que eles estavam acostumados com a Dona Galinha, que era muito mandona e resmungona e tudo mais. E a Dona Galinha já criou aquela antipatia com a Pata. Aí, ó, antipatia com a Pata, olha aí. E não quis fazer amizades e quis se distanciar dela, mas quis ainda aparecer, né? Ela queria manter o status de, eu sou a dona do quintal. Então, ela fez o ninho dela numa árvore muito alta. Mas o que aconteceu, imprevistos acontecem, e aqui aconteceu. Um vendaval veio e destruiu o ninho dela.
Então, ela precisou de ajuda, e aí eu vou deixar para vocês saberem o final depois. Leiam o livro. Eu li, achei excelente. Viu? Boa dica de leitura para saber o que aconteceu com a Dona Galinha. Mas vou te falar uma coisa, foi uma ideia chocante. Foi tá? uma ideia chocante, realmente. Foi uma ideia chocante. E Denise, você tem outros trabalhos, como Jardim de Ouro, Cadê Teresa? E eu fico pensando, como é entrar nesse imaginário infantil? Porque, além de prender a atenção da criança, você marca o desenvolvimento dela. Sim, sim. O meu conhecimento com a educação me ajuda muito como artista, porque eu procuro desenvolver materiais de acordo com as faixas etárias, com os níveis de desenvolvimento, isso me auxilia muito. E uma preocupação que eu tenho é de trazer em todos os elementos um sentido e um significado. Então, para que cada imagem traga o maior número de estímulos possível, não só mesmo representar uma história, mas trazer uma ideia, trazer uma curiosidade, trazer uma vontade de ler de novo, uma vontade de... Deixa eu olhar de novo essa página para ver se eu encontro mais alguma coisa. Uma das estratégias que eu utilizo é esconder minha assinatura nas páginas. E eu já tenho vários exemplos de pessoas que depois chegam para mim e falam assim, meu filho toda noite quer que eu leia novamente a sua história. E eu falo, ele gostou muito da história. Gostou, mas o que ele mais gosta é de procurar a sua assinatura. Então, é uma coisa que estimula o voltar, olhar de novo, contemplar de novo. E isso é uma das coisas que eu acredito que seja assim, fundamental na educação infantil, né, no desenvolvimento da criança, é ensinar a contemplar. Como as pessoas têm perdido isso, né? Esse sentido de você contemplar algo, de você buscar a beleza nos detalhes. E eu acredito que se desde criança você estimular para que isso se mantenha, é muito importante para que tenha um adulto criativo, com uma saúde mental, sabe? Com um equilíbrio, algo assim diferenciado. Eu acho que é muito importante essa formação e essa busca de sempre ter algo diferente, algo novo, acho que é muito válido. Sim, vamos mostrar os livros também? Vamos lá. Então, aqui, olha, você falou do Cadê Teresa? Cadê Teresa? Esse aí é um xodózinho, porque ele foi feito em homenagem à minha mãe. Tem até na última página a foto da minha mãe, conta a história dela. E desde a infância dela no interior de Minas, né? No interior do Espírito Santo, na verdade, que é divisa ali com Minas, e até os 70 anos. E é bem interessante também essa história dela. Tem o Jardim de Ouro, que você mencionou também, que ele fala sobre, também foi uma outra homenagem a April, pelos 50 anos dela, e foi muito legal fazer essa história, porque como ela já viajou o mundo todo, ela fez muito trabalho missionário, trabalho humanitário, e então o enredo conta essa história de como assim, a nossa ajuda para as pessoas são sementes, e o jardim dela são essas sementes que ela plantou aí pelo mundo todo. Né? Esses são os títulos que eu publiquei esse ano. Até o momento foram esses 2 títulos. Quem sabe mais, né? Quem sabe mais. Quem mais sabe? O ano está só na metade, a gente só pode... Começando. Está só começando, a gente consegue trazer mais histórias, porque tem tantas histórias fenomenais que eu acredito que valem a pena ser registradas, né? Realmente. Denise, muito obrigada pela entrevista. E agora vamos para um comercial. E já já a gente volta.